Saudações, meus amigos do canal Russificando, aqui o Cristiano falando com vocês mais uma vez. Inscrevam-se no nosso canal, acompanhem as nossas atualizações e lembrando que você também pode contribuir com o nosso canal. Nós temos o nosso contato, temos o nosso e-mail, temos o Facebook, temos o Instagram e todos que puderem contribuir para melhorar a qualidade técnica estão convidados a fazê-los. Inscrevam-se no nosso canal e sempre curtam o nosso vídeo, que assim vocês estarão ajudando a divulgar o nosso canal. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre um vídeo, que algumas pessoas me pediram para comentar do Jovem Nerd. O Jovem Nerd, para quem não sabe, é um canal do YouTube que eles estiveram aqui na Rússia durante o verão e gravaram um vídeo chamado Caindo no Trambique Russo. É um vídeo no qual, na minha opinião, eu acabei sendo obrigado a assisti-lo, diga-se de passagem, com muita paciência, porque o vídeo em si é um besterol completo, para não dizer que ele é completamente bobo nos primeiros minutos. Pelo menos um dos apresentadores fala o que é o Festival das Velas Escarlates, sobre o qual nós já escrevemos várias vezes em nosso blog, e depois ele faz uma dramatização grande do que ele alega ter sido um trambique russo. Primeiro ele mostra uma foto que ele tirou e depois ele fala de quê? Depois ele fala do passeio no telhado. Pessoalmente eu não sei no que ele viu o trambique ali, porque eu pessoalmente não vi nenhum trambique. Não vi nenhum trambique, são cenas diárias, são pessoas, nós inclusive já escrevemos sobre essas pessoas no nosso blog. Pessoas que se fantasiam, tem uns que se fantasiam como Shrek, tem como Lenin, como Stalin, como quem mais? Se fantasiam de astronauta, de praticamente tudo que eu sei imaginar. E é evidente que essas pessoas como uma moça, ela me explicou, essas pessoas pagam aluguel, essas pessoas têm um investimento no traje que eles compram, que normalmente também não sai barato você comprar um traje, por exemplo, de pica-pau. E aí essas pessoas geralmente fazem o que elas chamam as pessoas na rua, tiram fotos e evidentemente elas pedem para que você pague por essas fotos. São preços muito variados, alguns pedem 300 rublos, outros pedem 1000 rublos, isso varia muito e há pessoas que dão, claro, pessoas que dão o que tem, são preços que variam bastante. Existe basicamente uma lista de blogs que fala a esse respeito, relatos de viajantes, até blogs de russos e de russas, hoje em dia, até alguns dias atrás, até uns 3 anos atrás precisamente, eu lembro que o nosso canal Russificando era talvez o único canal sobre a Rússia em língua portuguesa. Hoje em dia tem uns 500 canais aí de pessoas que eu nunca vi e que muitas vezes já tem milhares de seguidores. Então, como isso acontece eu não sei, mas o certo é que alertas para isso aí existem. Como pessoas caem nesses golpes é algo muito estranho, estranhíssimo até eu diria. Então o que acontece? Primeiro eles reclamam que foram lá tirar a foto e tiveram que pagar. Depois eles passam para outra coisa, sobre a qual nós também já escrevemos no nosso blog Russificando. Para quem, claro, não tem preguiça de ler, sabe que é uma tradição muito antiga em São Petersburgo chamada os passeios no telhado. O que é o passeio no telhado? O passeio no telhado é uma tradição muito antiga que talvez só existe em São Petersburgo. É muito comum que turistas de outras cidades venham para cá e contratam passeios no telhado, exatamente porque é uma tradição, por assim bem dizer. E a razão exata dessa tradição eu não sei. Uma hipótese que eu tenho pessoalmente é que durante a Segunda Guerra, a grande parte da população da cidade de São Petersburgo, ela ficava nos telhados geralmente aguardando cair uma bomba incendiária. Muitas bombas que os aviões alemães lançavam sobre São Petersburgo eram bombas incendiárias, bombas que eram geralmente
pequenas, né, atingiam a temperatura superior a 3.000 graus Celsius e depois disso não tinha fogo que apagasse. Então, evidentemente, essas pessoas ficavam sempre vigiando no telhado com binóculos, geralmente usando um capacete e algum equipamento de sinalização. Quando essas bombas caíam, elas corriam para cima para apagá-las o mais depressa possível. Geralmente quem fazia esse trabalho eram as crianças, os idosos, né, pessoas que, digamos, tinham menos capacidade combativa e menos capacidade também de trabalho. Essa, pelo menos, é uma hipótese pessoal. Eu nunca, digamos, verifiquei se realmente tem, mas, assim, pelo menos logicamente falando, é uma coisa que parece bastante razoável. E o que acontece? Muitos jovens aqui de São Petersburgo, que têm acesso a telhados da cidade, eles, evidentemente, conduzem turistas até esses telhados e mostram a vista da cidade. Convenhamos que para você ir até o telhado de uma casa, onde quer que seja, não é algo muito comum, independente da cidade. E aqui em São Petersburgo há ainda uma vantagem para esse tipo de passeio. É que a cidade de São Petersburgo, como eu já expliquei para vocês, é como uma panqueca. Para vocês terem uma ideia, a média da altura da cidade é de apenas 3 metros acima do nível do mar. Para efeito de comparação, se a gente pegar, por exemplo, Fortaleza você precisa subir uma ladeira enorme para sair da praia de Iracema. Você precisa descer uma grande ladeira para você chegar na Praia do Futuro, para aí você ter uma noção. Você pega uma cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você tem um morro enorme que, né, nivela a cidade. Não só um morro, como calçadões bem altos, né? Enquanto que São Petersburgo não, você tem uma verdadeira panqueca, uma cidade completamente plana, né? Um antigo pântano que se transformou numa grande cidade. Então, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que se você em São Petersburgo sobe, por exemplo, para o 5º andar da cidade, para o 5º andar de um prédio, você já vai ter uma visão razoável da rua. Se você está no 7º andar, então você vê praticamente a cidade inteira. Quer dizer, você nem precisa subir tanto assim. E esses lugares, quer dizer, lugares elevados existem. Principalmente nos meses de junho, né, nos meses de verão, esses locais são, digamos, como se diz no Brasil, são o point da juventude. As pessoas escalam lá, alguns organizam jantares no telhado, almoço no telhado, e claro, vão para lá para ver o Festival das Velas Escarlates. Se você fica num telhado durante o Festival das Velas Escarlates, você tem praticamente a visão dos fogos de artifício, que é o grande barato. Dependendo de onde você vai ficar, você talvez só não vai ver o barquinho, né, que passa pelo Rio Nevado. Mas os fogos de artifício você vai ter uma visão privilegiada. No Ano Novo é muito comum você ver telhados que você pode visitar para ver os fogos de artifício. Lembrando que em São Petersburgo há telhados que são abertos, são telhados em prédios comerciais, né, e você tem um acesso. Por exemplo, um deles fica na Avenida Ligovsky Prospekt. Você tem um prédio lá com altura, se não me falha a memória, de 10 andares, e você paga um valor, acho que 100, 200 rublos no máximo, e você tem acesso ao telhado. Né? Isso completamente legalizado, completamente... você não vai ter nenhum tipo de problema lá. Inclusive há concertos nesse telhado, há sessões fotográficas, há uma série de coisas. Inclusive já escrevi sobre isso na minha página. Você tem locais como, por exemplo, a Galeria. Galeria é um dos centros de comércio mais famosos da cidade. O centro comercial mais famoso, por assim bem dizer. Na Galeria você tem a Zara, você tem várias marcas, né, de roupas, de eletrodomésticos, de tudo que você imaginar, inclusive cinemas. No topo você tem restaurantes que têm o acesso liberado para o telhado. Quanto que você paga para chegar até esse telhado? Absolutamente nada. Né? Quer dizer, você nem sequer precisa pagar na galeria.
Você tem um Stockmann. O Stockmann tem um restaurante também. Contanto que eu nunca ouvi falar de alguém que foi botado para correr pelo garçom desse restaurante. Você tem uma vista privilegiada, só que no Stockmann tem um problema. É que o Stockmann, pelo menos que eu lembre, você só tem a vista para o obelisco que tem no meio da Avenida Nevsky. Ou seja, o Stockmann não é o melhor lugar para você ver as velas escarlates, os fogos de artifício, para ser mais exato. Se você quiser ver a Rua Nevsky, tudo bem, você tem um acesso, você tem uma visão muito boa, uma visão até privilegiada, digamos assim. Você tem ainda outros locais, como por exemplo o mirante da Catedral do Smolny, que é uma catedral barroca enorme, se não uma das maiores catedrais barrocas do mundo. Você tem o mirante da Catedral de Santo Isaac, ou seja, você tem muita coisa. Você tem, claro, os passeios no telhado, que são passeios em um telhado, como o próprio nome já diz. Então, se o indivíduo leva, por exemplo, você para ver um telhado e você não viu, por exemplo, um disco voador, ou se num telhado desses você não viu, por exemplo, né, um monumento ao Dostoiévski, ou sei lá, um ovo Fabergé adornado com diamantes, adornado com rubis, você não pode dizer que o cara te trapaceou, que o cara te deu um golpe. Por quê? Porque a ideia do passeio no telhado é ver um telhado. Se você encara um telhado apenas como, enfim, como um telhado, então eu acredito que esse tipo de passeio não vale a pena para você. Não faz muito sentido. Agora, claro, se você quer, né, digamos, conhecer outras pessoas, ali outros jovens, né, saber como que os jovens de São Petersburgo se divertem, então é mais do que recomendado, porque se trata de uma atração local. É como, por exemplo, brincar de cuscuzinho. Vamos supor que uma pessoa em, sei lá, em Fortaleza ou em Natal organiza, né, vamos organizar aqui uma excursão para você saber como são as brincadeiras do Brasil. Aí o cara organiza um jogo de cuscuzinho, né? Acho que todo mundo aqui na infância deve ter jogado cuscuzinho. Aí o cara cai, né? Ou então o cara, enfim, joga cuscuzinho. Você não pode dizer que o cara te trapaceou, que o cara te enrolou, simplesmente porque ele mostrou para você como é que funciona a brincadeira de cuscuzinho. Ou seja, é uma coisa completamente sem noção. E o que é mais sem noção ainda, quando você assiste, quer dizer, ao vídeo e vê legendas, né, completamente que não fazem o menor sentido. Eu acho que pelo menos uma parte considerável de quem assiste a esse tipo de blog, né, que já dá para perceber que é um blog de zoeira, tem bom senso para entender que aquilo ali é zoeira, né, que aquilo ali não tem nada sério. Como eu acredito que uma pessoa que assiste a esse tipo de blog sabe que eles não vão ser torturados, né, no vídeo como eles colocam lá, que é pura dramatização. Mas eu acredito que é muito bobo essa coisa de essas legendas, né, que o pessoal faz de russo. Quer dizer, eu acredito que há formas mais criativas, né, de você expor mais conteúdo, de você expor mais informação. No mais, o que eu posso dizer? Eu acredito que há formas mais interessantes de você expor uma aventura na Rússia com locais impressionantes, com passeios impressionantes, mas quando você diz que foi trapaceado, que foi enrolado, isso é uma bobagem completa. Claro que todo lugar você tem trapaceiros, eu pessoalmente, e você tem até na Rússia o que eu chamaria de meio trapaceiro, né? Mas como é que alguém pode ser meio trapaceiro? Eu lembro que certa vez eu estava na fila para visitar a Galeria de Tretiakov, ou seja, a Galeria Tretiakovskaya Galeria. E eu lembro que havia um jovem que estava dizia que estava vendendo ingresso, e como ele conhecia gente de dentro geralmente são jovens, são adolescentes que aprontam essas coisas, essa que é a verdade. E ele dizia que ele tinha um ingresso que era sem fila. De fato, ele furou a fila, colocou a gente lá para
entrar, mas quando a gente chegou lá dentro, tinha que pagar novamente pelo ingresso, porque disseram que esse ingresso já era um ingresso usado. Bem, isso é o típico meio trapaceiro, quer dizer, a fila realmente ele furou, com relação a isso não teve nenhuma, não tinha nenhuma reclamação a fazer. Mas o problema é que o ingresso que ele deu era um ingresso falso, ou seja, em parte ele realmente adiantou a fila, mas por outro lado ele nos enrolou. E esse tipo de pessoas, eles infelizmente existem em qualquer lugar, mas a ponto de dizer que o pessoal do passeio no telhado, né, que enrolou, que foi trambique, isso aí é uma coisa, né, que já me parece muita forçação de barra.